A conversa de hoje é sobre maturidade. Estava eu conversando com um cliente de 24 anos e eu tenho 35, então é mais de uma década a mais. E a gente entrou nesse assunto sobre maturidade e aí eu virei para ele e falei assim: você sabe o que necessariamente gera maturidade? O que causa maturidade? Aí ele parou, pensou, falou não. Aí eu dei uma resposta para ele. Enfim, é isso que eu vou falar no assunto de hoje. Eu pergunto para você, quando você vai conversar com um cliente, uma cliente mais nova que você, né? Dependendo da fase de vida que tá, né? Qual é o assunto que você... Porque, concorda comigo, uma década já começa a fazer uma certa diferença de geração aí, os pensamentos vão ficando meio diferentes. Às vezes a gente não consegue conectar com um mais novo, mais jovem, né? Eu acho que tá ficando cada vez mais difícil. Mas acho que até por isso que eu achei que é legal trazer esse assunto aqui para compartilhar com você. Então faz uma gentileza, clica aí, toca aí no bendito do like ou no dislike, se não tiver bom a conversa, se você não estiver gostando, sinaliza, compartilha para quem vai ser útil, lembra de alguém que talvez precise desse tipo de orientação, afinal, tô achando interessante que tá ficando esse desafio de 365 dias, porque é realmente um compartilhamento de experiências. E por que é importante eu compartilhar experiências? Porque eu venho percebendo que muitas vezes as pessoas ficam fissuradas na técnica, fissuradas em diquinhas, né? Isso é muito comum, pessoas fissuradas em dicas. Né? Então aquela pessoa que fica só na diquinha daqui, diquinha de lá, e não desenvolve profundidade. Aí na hora que vai ver, não cria relacionamento com o cliente, não sabe se comportar, não sabe o que falar com o cliente, e aí também não sabe nem vender o serviço, não sabe explicar para o cliente se é sim ou se não, se é adequado ou não. Ainda vou entrar também nesse assunto, acho que vai ser bom também. E aí não fideliza, né? Sem relacionamento, que inclusive é o que eu tô fazendo aqui com vocês, estando aqui 365 dias, para desenvolver relacionamento contigo, que me segue, e com os meus alunos também, porque eu fiz mentoria essa semana e vi que tá ajudando muito, né? Afinal, o objetivo desse conteúdo é trazer palavras de gratidão, sabedoria e esperança. E quando eu faço mentoria uma vez por mês com os meus alunos, eu percebo, consigo sentir, né, a fase que a pessoa tá, o humor, né, o momento de vida que tá. E é um grupo que se ajuda, então a gente vai modulando, né, isso. Às vezes a pessoa tá muito para baixo e a gente consegue trazê-la para cima. Assim como quando a pessoa entra, geralmente existe uma empolgação, um negócio, um desespero até, e aí você fala assim, não, traz um pouquinho para baixo, ajusta isso, porque o mais fácil é o mundo, as coisas ao seu redor te desequilibrarem, né, te deixarem, né, oscilando demais. Então acho que é por isso que é bom um grupo forte. Mas enfim, tô falando isso porque estar aqui é para trazer esse tipo de ideia como eu vou trocar hoje, né? Então vou te contextualizar. Esse meu cliente, ele tem um cabelo 3C com alguma parte 4A e ele sempre teve assim um corte de cabelo muito ruim. A avó começou a vir aqui, falou que aqui era bom e aí ele veio e o cabelo dele melhorou muito. Então embaraçava demais, ele gosta de usar o cabelo bem comprido assim. E eu comecei a cuidar do cabelo dele e ele viu o cabelo dele como ele nunca tinha visto antes. Só que ele tá de mudança, ele vai morar num outro país. Ele vai estudar nesse outro país. E assim, a gente vai conhecendo a família, né? Então a gente conhece, sabe? Né, relacionamento que tem com a avó, tal, ele é próximo da avó. E eu tava perguntando para ele, como é que você tá? Porque daqui 3 meses ele vai. Né? Ele até deixou agendado o próximo corte um pouco antes dele ir embora. Como é que você tá com relação a isso? Eu perguntei para ele. E aí ele ficou pensando assim, meio que
não sabendo exatamente dizer o sentimento, porque é confuso mesmo, né? Você não sabe se você tá animado para ir, porque é, né, para ir embora, você não sabe se tá receoso para ficar longe das pessoas que você ama, tal. E aí ele começou a falar, mas eu não sei se eu tô triste ainda, não sei se não caiu a ficha, que vai ficar longe, vai morar muito longe dos pais, não é qualquer coisa que vai poder recorrer aos pais. Aí ele falou, mas essa cidade aqui, essa cidade tipo, não gosta daqui. Eu falei, mas não gosta daqui por quê? Por conta das pessoas. Chegamos na conclusão que era por conta das pessoas. Ele falou assim, as pessoas da minha idade parece que estão na adolescência ainda. Então ele com 24 anos, ele percebe que as pessoas da idade dele ainda não saíram da adolescência. E ele falou, até por isso que eu gosto de ter amigos mais velhos, tal. Eu falei, entendo. Né? Porque eu super me identifico mesmo. Super me identifico. Eu gosto bastante de ter amizades com... Tenho clientes, até tava falando para ele, até uma cliente, uma amiga fofíssima. Eu não sei quantos anos ela tem exatamente, mas são mais de 80, acho que uns 82, 83. E eu amo ela de paixão, né? Dona Luídia. Dona Luídia é muito querida para mim. E eu falei para ele que eu tenho essa amizade com as pessoas mais velhas, porque realmente, né, são mais maduras. E aí entramos nessa questão. Eu falei para ele, será que ele sabe o porquê que essas pessoas não são maduras? Me veio esse insight. Eu perguntei para ele, você sabe qual é a variável que causa a maturidade? Ele pensou, e eu achei engraçado isso. Ele pensou, ele falou, não. Aí eu virei para ele e falei assim, responsabilidade. Responsabilidade traz maturidade. E eu achei isso engraçado, porque ele tá tomando uma decisão de vida, assim, que tá se afastando dos pais, está aumentando a própria responsabilidade. Diante da situação de responsabilidade, ele não tá sabendo identificar se é animação, se é empolgação, se é... Porque responsabilidade faz isso com a gente. E foi muito legal trazer esse assunto, porque eu acho que isso pode colaborar com a sua vida. Seja porque, se você está se relacionando com pessoas ao seu redor que você as considera muito imaturas, ou seja, ou porque você fala assim, nossa, né, parece que eu não cresci, estou apanhando muito na vida, enfim, não estou me desenvolvendo como eu gostaria. Olha, esse remedinho, ele é muito bom, esse remedinho chamado responsabilidade, mas é amargo, mas esse remédio é amargo, duro de engolir. E aí eu comecei a contar para ele sobre como foi o começo aqui. Eu falei para ele, olha, com 18 anos, o dono da escola que eu estava, aliás, quando eu estava com 17 anos, eu fazia aula de inglês numa escola pequena em Jundiaí, e o dono da escola me chamou para ser professora de inglês. Fui lá eu, com 18 anos, dar aula para adultos. Aí, começando a minha vida profissional, né, fora debaixo das asas dos meus pais, como professora, foi uma grande responsabilidade. Hoje eu entendo, né, que foi muito sofrido, mas eu me comunico, eu sei que eu influencio as pessoas, impacto a vida das pessoas, porque eu fui professora, assumi a responsabilidade de ser professora aos 18 anos. Aí tem gente que fala assim, nossa, tem facilidade para falar. Facilidade, sei, né? Não foi dado, foi conquistado. E a responsabilidade traz isso pra gente. Quando a gente abriu aqui, aí eu tava com 20 anos, né? 20 isso. Tava com 20, porque eu faço aniversário em janeiro, então final do ano, dos meus 20 e poucos anos, para 21. A gente abriu aqui sem dinheiro. A responsabilidade de administrar ficou nas minhas costas. E eu estava explicando para ele, eu falei, olha, tive que liderar a família, né? Administrar a família, e eu não tinha capacidade de liderança, minha comunicação era ainda muito ruim, e eu via os números, eu sofria com os números, não tinha dinheiro para pagar, e eu segurava isso tudo sozinha. Né? Aí eu não falava para os meus familiares assim, o peso de olha, gente, a gente tem que ter uma meta. Imagina.
Eu só sabia que tinha que ter aquele dinheiro, aquele número, e Deus foi ajudando. A única explicação realmente é Deus, né, na história. E eu sofri muito, sofri demais. Só que tudo que eu sofri por assumir uma responsabilidade que era não muito natural, porque eu sou a caçula, me trouxe muitos ganhos. Até eu brinco hoje que eu sou velha de HD. Eu sou muito feliz por conta disso. Eu tenho muita alegria em falar que assim, ó, eu tenho uma maturidade além dos meus 35 anos, porque eu assumi muita responsabilidade e continuo assumindo muita responsabilidade. Então, acho que dessa conversa que eu quero trazer para você é entender assim. Primeiro, né? A gente na posição de profissional, de termos mais idade para a gente comunicar com alguém que é mais novo, né? Eu abri o diálogo, assim, e se eu não fosse conversar com ele, ele fala uma coisa aqui, outra ali, mas é a pergunta que a gente faz, pergunta que faz, e buscar entender a pessoa na fase de vida que ela tá, e nesse caso, o assunto, né, que eu trouxe foi sobre maturidade. Lógico que não é todo mundo que topa um assunto profundo, mas é por isso que eu gosto muito dos meus clientes de uma forma geral. São pessoas profundas, são pessoas... Se você vai atraindo o perfil de pessoa que você é, né? Então, quis trazer esse insight, né, sobre a gente conseguir acessar a pessoa mais jovem, os mais jovens. Lógico que eles têm que estar abertos para trocar, né? Mas eu quis trazer também essa ideia de que, não sei se você já tinha associado isso na sua cabecinha, de que a responsabilidade é a geradora de maturidade. E, por fim, de dizer isso, cara, olha, se você vê que você não está se desenvolvendo em alguma área da sua vida, se você sente que está faltando também um pouco de você não está no lugar que você quer estar, você não tem os resultados que você gostaria de ter, tem a ver com responsabilidade. Por exemplo, diretamente falando, cara, todas as vezes que eu me joguei, me lancei para fazer um curso, né, mesmo, por exemplo, na faculdade, quando eu fui fazer de visagismo e terapia capilar, eu assumi a responsabilidade de arcar com um financiamento porque eu não tinha dinheiro. Mas eu vi que era ali, era aquele desafio que eu precisava vencer com a grana que eu não tinha e que me trouxe uma grande transformação. Fui para São Paulo, fui conhecer pessoas, fui estudar muito, fui, né, entrar numa rotina de acordar 4 horas da manhã, eram 2 dias integrais, né? Segunda e terça, chegava... Eu muitas vezes pegava o penúltimo ou o último ônibus, porque eu queria estar na faculdade até o último instante, porque eu queria ir lá para a biblioteca, porque eu queria usufruir, né, do acesso que eu tive a uma faculdade privada que eu nunca tinha tido na minha vida inteira estudando escola pública, né? Então, partir para esse abraçar a responsabilidade vai gerar maturidade, e com maturidade a gente toma melhores decisões, com maturidade a gente acaba cultivando melhores relacionamentos, com maturidade a gente enxerga melhor as oportunidades. Por conta da maturidade, a gente conquista também mais domínio próprio. Mas o remédio é amargo. O remédio é amargo da responsabilidade. Beleza? Então, é essa a conversa. Espero vivê-lo aqui amanhã, no mesmo horário, 8 horas da manhã. Apesar de eu estar gravando à noite, 19h45, atendi das 9 da manhã até 15 para as 7, né? Vai quase 10 horas de atendimento. E estou aqui cumprindo com a minha responsabilidade,
que eu assumi de estar aqui contigo. E posso falar? Já consigo ver, eu já consigo sentir que no final desse desafio de 365 dias, eu vou ter o meu prêmio de maturidade. E você? Até amanhã.